Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática, meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui resolver a questão de número 33 do vestibular do outono da UEPG do ano de 2022. Essa questão aqui é de geometria analítica, trabalhando lá com a ideia da equação da reta, trabalhando também com distância entre dois pontos, tá bom? Antes da gente ir para a leitura, tirar as informações e a resolução da questão, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também e compartilhar esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UEPG, pois assim você ajuda a pessoa que está assistindo o vídeo e também ajuda aqui a divulgar o canal e faz com que eu traga outros vídeos assim como esse para você, demorou? Dados os recadinhos iniciais aqui, bora lá para a leitura, tirar as informações e logo após isso a nossa resolução. Vamos lá. Ó. Sabendo que o ponto A é 0, 0, é a origem aqui do plano cartesiano, o ponto B é 4 e 3 e o ponto D é A e B, com D pertencente ao segundo quadrante, eles são vértices de um triângulo equilátero. Assinale o que for correto. Então esses três pontos aqui são vértices de um triângulo equilátero. Lembre-se que um triângulo é equilátero quando ele tem todos os lados congruentes entre si. O que significa isso? Tem todos a mesma medida, beleza? Vamos lá. Ó. Afirmativa 1. A relação entre o Azinho e o Bzinho é dada através dessa equação aqui? Bom, para a gente fazer isso, vamos fazer um esboço aqui de um triângulo equilátero, tá? Não precisa ser assim, nossa, maravilhosamente perfeito, mas é só para a gente conseguir enxergar, tá? Então vou pegar aqui, ó, esse cara aqui, vamos dizer que ele é o nosso triângulo equilátero, tá bom? Não precisa desenhar quando for uma figura geométrica no plano cartesiano, eu sei que está muito difícil de enxergar, mas não precisa ser assim criterioso no desenho, tá? Vou colocar aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto D aqui, e nós estamos fazendo a afirmativa de número 1, fechou? Bom, o que a gente sabe? Se ele é um triângulo equilátero, como eu disse, todas as medidas aqui, ó, entre si, os lados, a distância entre os pontos tem a mesma medida. Então, para relacionar o ponto A e o ponto B, eu vou forçar a aparecer aqui, ó, sempre o ponto Dzinho. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Essa distância aqui do ponto B até o ponto D é a mesma distância aqui do ponto A até o ponto D. Ó. Do ponto A até o ponto D. Então eu vou trabalhar com essa igualdade aqui. Como é que eu faço distância entre dois pontos? Vamos lembrar lá. Ó. A distância entre dois pontos é dada assim, ó. É a raiz quadrada, tá? Da diferença entre os valores aqui, ó, de x ao quadrado. O que é a diferença? É quando você pega um x menos o outro, tá? Mais a diferença aqui dos valores de y ao quadrado, tá bom? Dá para você fazer sem formulazinha, é só aplicar aqui um teorema de Pitágoras que dá certo de qualquer forma. Então vamos lá, ó. Fazendo aqui a distância do ponto B até o ponto D igual a distância do ponto A até o ponto D, fechou? Vamos lá, ó. Como é que eu faço a distância aqui do ponto B até o ponto D? Da seguinte maneira, ó. Vamos tirar a raiz quadrada da taxa de variação de B e da taxa de variação aqui, da diferença do x do B para o x aqui do D e do y do B para o y do Dzinho aqui, tá? Então vamos lá, ó. X aqui, ó, do nosso B é 4, ó. Então vai ficar 4 menos x aqui, ó, do nosso D, é Azinho, ó. Tudo isso ao quadrado. Mais taxa de variação do y aqui, ó, do nosso Bzinho é 3, menos valor aqui do y do Dzinho é o nosso Bzinho, tudo isso elevado ao quadrado, fechou? Agora vamos lá, ó. A outra parte aqui. Quem que é a outra parte? Distância do A até o D, ó. Então vamos lá, coloca a raiz quadrada, certo? Dessa maneira. E vamos fazer, ó, taxa de variação aqui do x desse cara, ó. Quem que é o x desse cara? É 0. Quem que é o x desse cara? É Azinho. Então eu vou fazer, ó, x que é o Azinho menos o outro, elevado ao quadrado. Mais y aqui, ó, do Dzinho é Bzinho, y do Azinho é 0. Então vai ficar, ó, Bzinho menos 0, tudo isso elevado ao quadrado, fechou? É isso que nós temos aqui. Como ambos os lados estão tirando a raiz quadrada, se você elevar ao quadrado, vai acabar simplificando, tá? Porque isso aqui a distância já é um valor positivo, então eu posso simplificar aqui. Aqui dentro vai sobrar assim, ó, 4 menos a elevado ao quadrado. Se você não se lembra de produto notável, eu recomendo que você pense na definição de potência, tá? Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aí você faz toda a sua distributiva aqui
e você consegue chegar no resultado final, tá bom? Se você sabe produto notável, eu recomendo que você saiba pelo tempo. É o seguinte, ó, quadrado do primeiro dá 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 4, o segundo é A. 4 vezes A vezes 2 vai dar 8A, só que é negativo, então fica menos 8A aqui, fechou? E aqui, ó, o quadrado do segundo, que é quem? O nosso Azinho, então vai ficar Azinho ao quadrado. Essa mesma parte aqui, se você não se lembra, faz a distributiva, toma cuidado só para não colocar o valor do 3A ao quadrado e do B ao quadrado, tá? Ó, 3A ao quadrado aqui, que é o quadrado do primeiro, vai dar 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Primeiro vezes o segundo vai dar 3B, vezes 2 vai dar 6B, menos esse valor dá menos o valor de 6B, dessa forma aqui, tá bom? Deixa eu só arrumar esse Bzinho aqui. Aí, pronto, ó. E aqui o quadrado do segundo vai ficar o valor do nosso B ao quadrado. Tudo isso é igual, ó. A menos 0 vai dar A ao quadrado fica A ao quadrado aqui, fechou? E aqui, ó, B menos 0 dá B, e aí vai ficar B ao quadrado dessa maneira. Se você observar, ó, esse cara que está aqui, tá vendo? Ó? E esse cara que está aqui, eles estão em lados distintos da igualdade. Se eu pego um e jogo para o outro lado, vai trocar o sinal. O que você pode fazer então? Ó? Você pode simplificar eles entre si. Da mesma forma, você pode simplificar quem? Ó? O seu B ao quadrado com esse cara que está aqui. Só pode simplificar se estiverem em lados distintos da igualdade e tiver o mesmo sinal, tá? Na dúvida, joga todo mundo para um lado, que aí fica bonitinho, ok? O que eu vou fazer mais? Ó? Esse cara que está aqui e esse cara que está aqui, os dois eu vou jogar para lá, ó, tá? Quando eu jogar para lá, vai trocar o sinal. E desse lado direito aqui vai sobrar quem? Ó? 16 mais 9, que dá o quê? 25, ó, dessa maneira. Aqui vai sobrar, ó, lembra que estava menos 8A, vai ficar 8A. E aqui estava menos 6B, vai ficar o quê? Mais o valor de 6B. Só que escrever dessa maneira ou escrever como está aqui é exatamente a mesma coisa. Então tudo isso aqui é verdadeiro, fechou? Afirmativa número 2, vamos analisar aqui, ó. 0,2, ele diz o seguinte, veja bem, ó. A medida do perímetro do triângulo equilátero é um número primo. O que é a medida do perímetro? É a soma de todos os lados, né? Como é um triângulo equilátero, você acha a distância de um lado só e multiplica por 3. No nosso caso, como a gente não sabe o valor aqui do ponto D, qual que é o valor do Azinho e qual que é o valor do Bzinho certinho, a gente vai utilizar a distância aqui do ponto de A até B. Utilizando a mesma formulazinha aqui, tá? Taxa de variação de x elevado ao quadrado mais taxa de variação de y elevado ao quadrado. Então vamos lá, ó. A distância do ponto A até o ponto B, ó. Vamos tirar aqui a raiz quadrada já, certo? Dessa forma. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui, ó. A raiz quadrada aqui. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, o x do B menos o x do A, então vai ficar 4 menos 0 ao quadrado. Mais o y aqui do B menos o y do A, então vai ficar 3 menos 0 ao quadrado. Fechou? Quando a gente pegar aqui, ó, e fizer as operações, vai ficar, ó, 4 menos 0 dá 4, 4 ao quadrado dá 16, isso dentro da raiz quadrada. Mais 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Quando eu faço aqui a soma de 16 mais 9 dá 25, e raiz quadrada de 25 é o quê? 5 unidades aqui de medida. Quando eu pego esse cara aqui, você tem que tomar cuidado para você não ficar distraído e não assinar a alternativa incorreta. Porque esse cara aqui, ó, ele está falando que o perímetro é o número primo. Lembra que o perímetro, acabei de falar para você no comecinho, ó, você tem que fazer 3 vezes, porque eu tenho 3 lados ali, vezes a medida de um só, porque é um triângulo equilátero. Quando eu fizer isso, vai dar o quê? 15 unidades aqui de comprimento, tá? Que eu coloquei unidade de medida, me perdoe, é a unidade de comprimento aqui. Então essa afirmativa é falsa porque o 15 não é o quê? Não é um número primo, fechou? Bom, 0,4, vamos lá, ó. A 0,4 ele diz assim, ó. A reta y, que é igual a 13,4, passa pelos pontos A e B. Para passar por um ponto, você pode fazer de duas maneiras, tá? Ou você encontra a equação da reta, tá? Que tem como você fazer isso. Ou você pega e simplesmente testa cada ponto. O que testar cada ponto? Ó? Vamos analisar aqui. Vou aqui para baixo por causa do espaço, tá? Ó, vamos deixar assim, ó. Nós temos aqui que o ponto A, ele é a origem, não é isso? A origem que ele está falando lá, no caso, e a origem sempre, né? É o ponto 0 e 0. Quando você pega um ponto no plano cartesiano, aqui nós temos o valor do x e o valor do y. Se ele diz para você que y é igual a 3 quartos de x, quer dizer que quando eu pego o meu x valendo 0 aqui, o meu y tem que dar 0. E isso acontece, ó. Então vamos lá, ó. Se
o valor do x ele é igual a zero. O que vai acontecer? Ó? Y que é igual a 3 quartos vezes o valor do zero. 3 quartos vezes zero vai dar zero. Então, satisfez o primeiro ponto, que é o A. Mas não basta satisfazer um, tem que satisfazer o quê? Os dois, fechou? Então, aqui nesse caso, ó, nós temos o valor do ponto B. O ponto B que ele deu lá, ó, é o ponto, deixa eu só confirmar aqui se é 4 e 3 ou 3 e 4, é o ponto 4 e 3, ó. Então, aqui nós temos o ponto 4 e 3. Quando eu pego o ponto 4 e 3, eu vou substituir nessa reta aqui, ó, então você faz o mesmo esquema, ó. Se o valor do meu x ele é igual a 4, ó, o valor do meu y vai ficar o quê? 3 quartos vezes o valor do 4. Cortou, cortou, isso aqui vai dar 3. Então, quando o x vale 4, o y dá 3. Então, ele passa realmente por esses dois pontos. Se ele passa pelos dois pontos aqui, a gente vai falar que a 4 também é verdadeira. E aí, por fim, a 8. Ó. Na 8, ele diz que essa reta aqui passa pelos pontos B e D. Aqui você vai utilizar o mesmo raciocínio, tá? Para não encontrar o valor do D, porque ia dar um monte de trabalho, é mais fácil a gente pensar no que, ó? Nesse cara que está aqui, beleza? Ó, nesse Bzinho que está aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para que ele passe pelo ponto B, ele tem que satisfazer esse ponto. Então eu vou copiar a reta aqui, ó. X menos 7y, que é igual a 25, ó. Vamos pegar o meu x aqui do Bzinho, ó. Vale 4. Então vamos substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 4 menos 7y, que é igual a 25, fechou? Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar o 7y e jogar para lá, e o 25 jogar para lá no caso do lado direito, e o 25 jogar para o lado esquerdo, tá? Então vai ficar o 4 menos 25, que é igual a 7y, ó, tá? Troquei o sinal aqui. Aqui vai ficar menos 21, que é igual a 7y. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar menos 21 sobre 7. Então a gente vai encontrar aqui, ó, que o valor do y é igual a quanto? Menos 3. Se o valor do y é igual a menos 3, esse não é o valor correspondente, porque precisaria ser quem? Só o 3 positivo. E são valores distintos. O que a gente pode afirmar então? Que a 8 ela é falsa. Se a 8 é falsa, ó, a nossa soma aqui das nossas afirmativas é dado pelo 1 e pelo 4. Logo, a soma correta é o quê? É o nosso 5 aqui. Fechou? Questão de geometria analítica aí, ó, bem tranquilinha, nada fora do comum, tá? Mais fácil você ir testando do que fazer tudo, encontrar a equação da reta, leva um pouco de tempo, mas eu recomendo que você pegue agora e retome como é que encontra a equação da reta, quando ele te dá 2 pontos, tá? Vou dar uma dica. Quando tem 2 pontos, é melhor você utilizar quem? O determinico, tá? Ou o determinante, dependendo de como o seu professor explicou para você. Fechou? Espero que você possa ter aproveitado a resolução aqui e a dica que eu dei no final. E aí a única coisa que eu peço para você, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UEPG para ajudar essa pessoa e também ajudar a divulgar aqui o canal, beleza? Bons estudos para você, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.